Gelo, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, cerca de 10% da superfície da Terra é coberta por geleiras. Segunda curiosidade, a água, quando ela se congela, ela se expande, ao contrário da maioria das outras substâncias. Terceira curiosidade, há mais água congelada no planeta Terra do que água líquida nos oceanos. Essa você não sabia não, hein? Abelhas, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, as abelhas são responsáveis por polinizar 70 das 100 culturas alimentares mais importantes do mundo. Segunda curiosidade, elas podem visitar até 5.000 flores em um único dia. Terceira curiosidade, cada abelha produz cerca de 1/12 avos de uma colher de chá de mel ao longo da sua vida. É como se você pegasse uma colher de chá de mel e dividisse por 12. Uma parte daquela é o que uma abelha só produz ao longo da sua vida. Abelhas, top 3 curiosidades. Tempo, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, o tempo ele foi padronizado internacionalmente apenas em 1884. Segunda curiosidade, na Antártida um dia pode durar até 6 meses. Terceira curiosidade, o segundo ele é definido como duração de mais de 9 bilhões de ciclos de radiação de um átomo de césio. É complicado, hein? Planeta Terra, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, a Terra se move a uma velocidade de 107.000 km por hora ao redor do Sol. Segunda, o ponto mais profundo da Terra é a Fossa das Marianas, tem cerca de 11 km de profundidade. Terceira curiosidade, o núcleo da Terra ele é tão quente quanto a superfície do Sol. Essa você não sabia, não. Plantas, top 3 curiosidades rápidas aqui. Primeira delas, as plantas elas podem se comunicar, é isso mesmo. Elas comunicam entre si liberando substâncias químicas no ar quando elas estão em perigo. Segunda curiosidade, a planta mais antiga ainda viva tem cerca de 80.000 anos e é um bosque de álamos. Terceira curiosidade, as plantas utilizam apenas 10% da luz solar que recebem para a fotossíntese. Mares, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, existem cerca de 20 milhões de toneladas de ouro dissolvido nos oceanos. Segunda curiosidade, a vida marinha começou a existir nos oceanos há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Terceira curiosidade, o ponto mais profundo do oceano é a Fossa das Marianas, e ele é tão profundo quanto a altura do Monte Everest. Ventos, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, o vento mais rápido já registrado no planeta Terra foram de 408 km por hora durante um tornado que aconteceu lá no Oklahoma. Segunda curiosidade, a brisa do mar ela ocorre quando o ar quente da Terra sobe e o ar mais fresco do mar substitui esse ar. Então vira aquela brisa do mar. Terceira curiosidade, o vento mais persistente do planeta acontece lá no Polo Sul, ele é chamado de ventos catabáticos. Dinossauros, top 3 curiosidades rápidas aqui. A primeira delas, o Tiranossauro Rex, ele podia correr a uma velocidade de 27 km por hora. Segunda curiosidade, o maior dinossauro conhecido é o Argentinosaurus, que ele podia chegar até 30 metros de comprimento. Alguns dinossauros tinham penas, como é o caso do Velociraptor, essa é a terceira curiosidade. Mitos gregos, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, a Medusa, ela tinha o poder de transformar qualquer pessoa em pedra. Segunda curiosidade, o Minotauro, que é um monstro meio homem e meio touro, ele vivia preso no labirinto. Terceira curiosidade, o Monte Olimpo, lar dos deuses gregos, ele era considerado inalcançável pelos mortais, de acordo, claro, com a mitologia grega. Petróleo, top 3 curiosidades bem rápidas aqui. A primeira delas, o petróleo ele foi formado há milhões de anos a partir de decomposição de organismos marinhos. Segunda curiosidade, a maior reserva de petróleo do mundo, acredite, está na Venezuela.
Terceira curiosidade, o petróleo já foi usado na antiguidade como um tipo de medicamento para tratar doenças de pele. Rodas, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, a roda foi inventada por volta de 3500 a.C. Segunda curiosidade, as primeiras rodas elas eram de madeira. Terceira curiosidade, as rodas dos carros modernos de hoje em dia, elas foram inspiradas em rodas de trem. Essa você não sabia, hein? Leões, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, os leões, eles podem dormir até 20 horas por dia. Segunda curiosidade, quem sai para caçar naqueles vídeos que a gente vê lá são as leoas e não os leões. Terceira curiosidade rápida sobre os leões, o rugido deles podem ser ouvidos até 8 quilômetros de distância. Uau! Olfato, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, o ser humano ele pode identificar até 1 trilhão de cheiros diferentes. Segunda, o sentido do olfato está diretamente ligado à memória e às emoções. Terceira curiosidade sobre o olfato, o cheiro da chuva, sabe? Quando está aquele tempo chuvoso e tem aquele cheiro de chuva, ele se chama petricor e ele é causado por conta das bactérias que tem no solo.